Vamos ver agora como montar um painel de análise usando a importação de um arquivo TXT que foi extraído da sua aplicação ERP. Nesse painel a gente vai preparar os dados para pesquisa, vai montar o painel dinâmico de análise e vamos desenhar alguns gráficos. Para isso, nós vamos usar algumas fórmulas básicas. A fórmula C, soma Cs, soma, dia, mês e a divisão pura. O nosso painel de análise tem esse formato. Nele nós temos aqui o nome dos vendedores, aqui nós temos o código dos vendedores, o mês de referência e aqui os dias do mês. Aqui nesse miolo nós temos os valores referentes às vendas do vendedor nesse dia, nesse mês. Então vamos ver agora como montar esse painel. Para montar o nosso painel, a gente vai precisar de uma base de dados. Então aqui nós temos um arquivo que já foi importado aqui na nossa planilha, você já viu isso anteriormente. Então nós temos um banco de dados onde nós temos o número do pedido, o cliente, a data, o tipo da venda, o valor, o total da venda, o código do vendedor e a data do faturamento. São as informações necessárias para que nós possamos montar um painel de análise de vendas por dia, por mês. Bom, como eu falei que eu vou precisar por dia e por mês, o nosso relatório só tem uma data cheia. Por exemplo, aqui eu tenho dia 2 de janeiro de 2020. Eu vou precisar desmembrar essa data aqui para eu ter uma referência do dia e do mês. Para isso eu vou usar uma fórmula aqui nessa coluna N e na coluna O. Lembrando que eu nunca posso usar essa área aqui. Essa é uma área exclusiva para importação. Então vamos lá, eu vou colocar nessa célula aqui a seguinte fórmula, igual dia dessa célula aqui. O que aconteceu? Ele simplesmente desmembrou, pegou só o dia. Nessa outra célula eu vou colocar igual mês dessa célula aqui. Então eu tenho o dia dessa data e aqui eu tenho o mês dessa data. Vamos então rebater isso aqui até o final da planilha. Muito bem, feito isso, eu já tenho a base de parâmetros que eu vou precisar para fazer o painel. Vamos lá no painel então. Aqui no painel, nós vamos agora desenhar as fórmulas para poder colocar as vendas de cada vendedor em cada dia dentro do mês. Vamos lá. Nós vamos usar a fórmula soma Cs, que é uma fórmula que faz a soma de uma coluna usando vários critérios. Então vamos lá, igual soma Cs, o intervalo da soma. Eu vou ter que indicar qual é a coluna onde tem os valores que vão ser somados. Então vamos lá na importação, a coluna que tem os valores é essa aqui, ó, é a coluna I. Eu venho aqui, clico na coluna I, coloco ponto e vírgula e a fórmula me pede agora o intervalo do primeiro critério. Eu tenho vários critérios, ele está pedindo o intervalo do primeiro critério. No primeiro critério, vamos usar a coluna do vendedor, que é essa coluna J. Clico na coluna inteira do vendedor, ponto e vírgula. Agora eu vou colocar qual é o critério que eu vou usar, ou seja, o código do vendedor que eu quero pesquisar. Volto lá na minha pasta da análise e vou clicar aqui no código do vendedor. Ó. Clico aqui e aperto F4, digito F4, que é para o Excel travar a célula. Ele vai colocar esse cifrão aqui antes da letra e vai travar a célula. Depois vocês vão ver por quê. Aí coloco ponto e vírgula. Ele vai pedir o segundo intervalo de critérios. O primeiro era o código do vendedor. O segundo, nós vamos ver agora o dia do mês. Então vamos lá. O intervalo, vamos lá na importação. Nós vamos pegar a coluna do dia e ponto e vírgula. Qual é o critério, o valor do segundo critério? Vamos lá na análise de novo.
o valor vai ser aqui, a coluna do dia, que aqui no caso o dia primeiro. Ponto e vírgula de novo, ele vai pedir o intervalo do terceiro critério. O nosso terceiro critério é o mês que eu vou pesquisar. Vamos lá de novo na importação e vou na coluna que eu coloquei o mês. Ó. Clico na coluna do mês, ponto e vírgula. Agora o critério. Qual é o critério? Vamos voltar na análise. O critério é aqui na célula C1. Vou digitar F4 de novo para travar a célula. E está montada a minha fórmula. Dou um Enter aqui. Esse vendedor 123 no dia 1º de novembro não teve vendas. Vamos rebater isso aqui para cá. Ele teve vendas aqui no dia 4, no dia 5 e no dia 6. Quando eu arrastei a fórmula aqui para baixo, o Excel mudou só os valores do dia. Vocês podem ver aqui, vocês vão olhar aqui na célula B, onde tem a célula B aqui, ó, B7, tá? Pode ver que ele vai mudar aquela célula B7, ó, B9, B10, e vai mudando as células. A célula do código do vendedor, que é a célula C5, aqui, ó, a célula C5, ele não muda, ela ficou sempre igual. Por quê? Porque eu coloquei esse cifrão aqui quando a gente apertou o F4. Da mesma forma, a célula C1, que é essa daqui, também ficou travada, porque quando eu arrasto a fórmula para copiar aqui para baixo, ó, ele vai manter sempre esse valor aqui e vai manter sempre esse valor e vai alterar esse valor. Então, eu vou ter uma referência dia a dia desse vendedor aqui. Agora a gente vai rebater essa fórmula para toda essa área aqui. Vamos lá então. Rebatida as fórmulas para toda a área da nossa pesquisa, nós vamos agora colocar nessa linha aqui a somatória das vendas por vendedor. Então vamos usar uma fórmula simples da soma, que é igual a soma, abre parênteses, vamos colocar a área que eu quero somar e dá um Enter. Então, esse vendedor Rodinei, no mês 11, ele vendeu 2.899. Eu vou clicar aqui no cantinho da célula e vou arrastar para cá. Aí eu tenho aqui todas as somatórias de todos os vendedores. Aqui, nessa coluna, eu tenho o total da venda por dia. Então, vamos colocar uma fórmula aqui também, que é igual a soma, só que agora a soma de todos os vendedores do dia. Está aqui. Vou também rebater essa fórmula aqui para baixo. E pronto. Então eu já tenho as vendas por dia do mês 11. Percebam que aqui é a venda por vendedor e aqui é a venda total da loja. Vamos colocar aqui agora a soma também total do mês. Vamos arrastar para cá. Então eu tenho aqui, ó, a venda de cada vendedor no mês e aqui o total de venda da loja. Aqui eu tenho o total de venda por dia e aqui o total de venda do mês. Agora falta só uma coisa. Eu preciso saber de cada vendedor qual foi a participação dele nesse total de faturamento aqui. Também é uma formulazinha simples, é uma divisão pura. Vamos colocar igual, eu vou dividir, eu vou pegar o valor da venda do vendedor e eu vou dividir pelo total da venda do mês. E eu vou também travar o total da venda do mês, com F4. Então tá ali. O vendedor Rodinei teve participação de 1,2% na venda do mês. Vamos fazer a mesma coisa, vamos arrastar tudo para cá. Então eu tenho a participação de cada vendedor dentro da venda do mês. Olhando aqui, nós temos aqui a vendedora Denise que teve maior participação. Ela teve um volume de vendas maior que representou 25% do faturamento. Esses valores aqui deram origem a esse gráfico que vocês estão vendo aqui. Então agora a gente vai ver como desenhar esse gráfico aqui e deixar o nosso painel montado.
Vamos então desenhar os dois gráficos para finalizar o nosso painel de análise. O primeiro gráfico é o gráfico das vendas, da participação de cada vendedor no total de vendas do mês. Para isso, eu vou pegar aqui essa linha onde tem o nome dos vendedores e também a linha de baixo onde tem os percentuais. Então agrupo essas duas linhas aqui, ó, a linha que tem os nome dos vendedores e a linha que tem os valores dos percentuais. Venho aqui em Inserir Gráficos Recomendados. O Excel já recomendou um gráfico de barras que nós vamos usar. Então está aqui, eu tenho um gráfico de barras aqui com o nome de cada vendedor e a coluna representando o volume de vendas de cada um. Vou clicar aqui com o botão direito dentro do gráfico, vou selecionar Adicionar rótulo de dados. Clico aqui, ele coloca os percentuais em cima de cada coluna. Essa palavra participação que está aqui, ela veio dessa célula aqui, ó. Quando eu selecionei aqui, selecionei tudo, inclusive essa célula, e o que estava escrito aqui, que é participação, o Excel usou para colocar como título aqui no nosso gráfico. Vamos deixar o nosso gráfico mais bonitinho. Eu venho aqui em Design. Aqui eu tenho várias opções de tipos de gráfico. De acordo com a apresentação que você for fazer, você escolhe o tipo de gráfico que você quer. Nós vamos usar esse aqui, que é um gráfico mais clean. Para deixar o trabalho mais técnico, vamos encaixar esse gráfico aqui, ó, aqui embaixo do nosso painel. Simplesmente eu venho aqui e vou ajustar o tamanho dele aqui, o tamanho que eu vou precisar. Então, meu primeiro gráfico está aqui. Então, eu tenho a participação de cada vendedor dentro do total de vendas. O outro gráfico, eu quero que apareça o total de vendas por dia e mostrando o dia. Então, eu vou precisar de duas colunas. A primeira coluna é a coluna que eu tenho os dias do mês, do dia 1 ao dia 31. Aí, eu aperto a tecla Ctrl, vou lá na coluna onde tem os totais, clico aqui e arrasto para baixo. Então eu tenho aqui duas colunas marcadas, vou lá em Inserir Gráficos Recomendados e eu tenho aqui uma recomendação do Excel, um gráfico com bolinhas aqui nas intersecções, mas eu vou escolher esse daqui, que é mais limpo. Esse aqui é um gráfico que está mostrando a variação das vendas por dia. Percebam que aqui, ó, variação dia que ele colocou, ele pegou dessa célula aqui, ó. Quando eu selecionei a coluna inteira com a célula, ele usou o conteúdo da célula como título do gráfico. Aqui não vou colocar os valores, porque os valores são números muito grandes, eles vão atrapalhar um pouco o visual. O que interessa nesse gráfico é você ter uma análise gráfica de variação de tamanho dos pontos, para você ver onde você teve picos de venda. Eu tive um pico de venda aqui no dia 16 e um pico de venda no dia 30. Vamos também deixar esse gráfico mais bonito. Vamos lá em Design e vou selecionar aqui o mesmo layout que eu peguei no gráfico lá em cima. Vou ajustar esse gráfico também aqui para ficar junto do outro e deixar o meu trabalho mais técnico. Vamos ajustar ele aqui na parte de baixo do painel e pronto. Eu tenho meu painel de análise montado. Agora, quais são os tipos de análises que eu posso fazer? Bom, eu estou aqui no mês 11, se eu quiser mudar o mês, eu venho aqui e coloco aqui mês 10. Quando eu coloco o mês 10 lá, o que acontece? O gráfico muda todos os valores. Por quê? Lembra, aqui na célula, eu estou pegando o vendedor, o dia e o mês. Quando eu mudei o mês, ele foi lá na minha importação, onde eu tenho os dados aqui, e buscou aqui os valores do mês 10. Então, lá embaixo eu tenho os valores do mês 10 aqui, ó. Ele foi lá buscar os valores do mês 10. Se eu quiser buscar aqui, em vez do mês 10, eu quero pegar o mês 3. Pego o mês 3. Então, aqui eu tenho o volume de vendas do mês 3. Também o gráfico muda tudo. E o Excel está colocando aqui o nome do mês. Vocês podem ver que toda vez que eu mudei o mês aqui, ele mudou o nome. Isso aqui é uma fórmula. Então aqui você tem essa fórmula
onde ele escreve o dia do mês usando o número que você está colocando lá. Tá bom? Então está aqui montado o nosso painel. A primeira visão do nosso painel de análise é essa daqui. Todas as fórmulas que foram usadas para montar esse painel, inclusive essa aqui, para escrever o dia do mês, você vai encontrar no site que tem o link aqui na descrição do vídeo.